Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O ambiente na cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético Mineiro, foi tomado por tensão nesta manhã. O técnico Cuca, conhecido por seu temperamento explosivo e paixão pelo futebol, protagonizou um dos episódios mais marcantes da temporada ao interromper o último treino antes do confronto decisivo pelo Brasileirão 2025 com uma frase que ecoou como um trovão entre os corredores e gramados: "Não vai jogar hoje". A declaração, feita com veemência e visível frustração, direcionada a um atleta ainda não identificado publicamente, caiu como uma bomba na imprensa e na torcida. Em um momento crucial da competição, com o Galo lutando ponto a ponto para se manter no G4 e garantir vaga direta na próxima Libertadores, a atitude do comandante escancarou uma possível crise interna e deixou claro que, para Cuca, motivação e entrega são inegociáveis. Segundo informações de bastidores, o estopim da explosão teria sido a postura apática do jogador durante os treinamentos da semana. Fontes próximas ao clube relataram que o atleta, considerado peça importante do elenco, demonstrava desinteresse e pouca intensidade nas atividades, o que teria irritado profundamente Cuca. O técnico, que sempre foi um defensor do comprometimento acima de qualquer estrelismo, não hesitou em afastar o jogador da lista de relacionados para o jogo desta noite, mesmo sabendo do impacto que a decisão pode ter em campo e nos bastidores. A fala firme do treinador se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde torcedores dividiram opiniões, enquanto muitos aplaudiram a postura disciplinadora, outros demonstraram preocupação com o clima no vestiário em um momento tão decisivo. A atual campanha do Atlético Mineiro no Brasileirão 2025 vem sendo marcada por altos e baixos. Embora o time tenha começado o campeonato entre os favoritos ao título, tropeços inesperados e atuações irregulares deixaram o Galo fora da briga direta pela liderança. Ocupando a quinta colocação na tabela, com 39 pontos, o clube ainda sonha com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas sabe que qualquer deslize pode custar caro. A partida desta noite, em casa, contra um adversário direto na tabela, ganhou contornos ainda mais dramáticos com o episódio envolvendo Cuca e o jogador afastado. A ausência do atleta, que vinha sendo titular em diversos jogos, deve obrigar o treinador a reorganizar o setor ofensivo, gerando expectativa sobre como o time irá se comportar sem uma de suas principais peças. O clima nos treinos da semana já dava sinais de que algo não ia bem. Relatos indicam que o tom das conversas entre comissão técnica e jogadores vinha sendo mais ríspido, com cobranças mais duras sobre desempenho e comprometimento. Cuca, que retornou ao comando do Galo nesta temporada com a missão de recolocar o clube entre os protagonistas do futebol brasileiro, sabe que o tempo é curto e a margem de erro mínima. Por isso, atitudes como a desta manhã são vistas por alguns como uma tentativa de resgatar o espírito aguerrido que sempre marcou a história atleticana. Para outros, no entanto, a rigidez pode acabar afastando atletas importantes e gerar um efeito colateral indesejado no elenco. No vestiário, o impacto da decisão foi imediato. Alguns jogadores teriam tentado interceder, pedindo uma nova chance para o companheiro afastado, mas Cuca foi irredutível. A frase "não vai jogar hoje" foi dita em alto e bom som, com a autoridade de quem carrega anos de experiência e conquistas no futebol, mas também com o peso da pressão que o momento exige. A diretoria, ao que tudo indica, apoiou a postura do treinador, reforçando o discurso de que, no Galo, ninguém tem cadeira cativa, e o escudo vem sempre em primeiro lugar. Ainda assim, o episódio levanta questionamentos sobre a relação entre o técnico e o grupo de jogadores e como isso pode influenciar o desempenho do time nas próximas rodadas. Entre os torcedores, a repercussão foi imediata. As arquibancadas da Arena MRV devem estar infladas não só pelo desejo de ver o time vencer, mas também pela curiosidade em entender qual será a resposta da equipe após o choque interno. Nas redes sociais, hashtags relacionadas à frase de Cuca já figuram entre os assuntos mais comentados do dia, com torcedores debatendo se a atitude foi de um líder comprometido ou de um comandante em rota de colisão com seu elenco. Muitos relembraram episódios passados em que Cuca adotou postura semelhante, em alguns casos, conseguiu reverter momentos delicados com vitórias importantes e retomada da confiança. O adversário da noite também chega pressionado e com olhos atentos ao noticiário que cerca o Atlético. O clima tenso no Galo pode ser uma vantagem estratégica para quem entra em campo buscando surpreender.
No entanto, também existe o risco de que o episódio sirva de combustível para um time que, embora em crise, ainda possui jogadores experientes e uma torcida apaixonada como trunfo. Cuca, nesse contexto, mais uma vez coloca sua personalidade em jogo, apostando que sua exigência por comprometimento e entrega total surtirá efeito positivo. Ao longo da semana, o técnico evitou coletivas mais extensas, preferindo concentrar o foco nos treinos e na preparação para a sequência do campeonato. Mas após a repercussão do episódio, é quase certo que Cuca será questionado após o jogo sobre os desdobramentos da decisão de barrar o jogador. A resposta do time em campo, portanto, ganhará ainda mais importância. Se o Galo vencer, a narrativa será de pulso firme e liderança. Se tropeçar, a pressão certamente aumentará, e a decisão do treinador poderá ser revista sob uma ótica mais crítica, especialmente pela imprensa e parte da torcida. Internamente, o momento é visto como um divisor de águas. Ou o grupo absorve a cobrança e responde com desempenho, ou os atritos podem se intensificar, comprometendo os objetivos traçados para a temporada. Com a janela de transferências fechada e o elenco definido, não há mais espaço para grandes mudanças. A união e a mentalidade coletiva serão decisivas nas próximas semanas. Cuca sabe disso, e sua escolha de cortar na carne pode ser interpretada como um alerta geral: quem não estiver 100% focado, fica para trás. Nas entrevistas anteriores, o treinador já havia dado sinais de insatisfação com o comportamento de alguns jogadores, embora sem citar nomes. Falava sobre a necessidade de jogar com alma, defender o escudo como se fosse o último jogo e não se esconder nas horas difíceis. Frases que hoje, diante do episódio, soam como o prenúncio da bomba que explodiu nesta manhã. O Atlético vive um momento delicado no campeonato, e a capacidade de reação a esse tipo de conflito será um teste não apenas para os jogadores, mas para a própria liderança de Cuca. Enquanto isso, a torcida prepara uma recepção calorosa para o time nesta noite. Mesmo com as incertezas, o apoio das arquibancadas pode ser decisivo para virar a chave emocional do elenco. A paixão alvinegra, que já superou tantas crises ao longo da história, será novamente convocada para empurrar o time rumo à vitória. Resta saber se o grupo conseguirá corresponder em campo ao que Cuca exige fora dele. Porque, no fim das contas, o que se joga também é o futuro do Galo na temporada. O impacto da decisão de Cuca ainda repercutia intensamente nas horas que antecederam a partida, com jornalistas, comentaristas e ex-jogadores opinando sobre o episódio. Muitos destacaram a coragem do técnico em manter sua coerência, mesmo às vésperas de um jogo crucial, enquanto outros levantaram dúvidas sobre a gestão do elenco e o desgaste emocional de um grupo que já vinha demonstrando sinais de esgotamento. Para Cuca, no entanto, não se trata de orgulho ou teimosia. A mensagem foi clara: quem não estiver mentalmente pronto, quem não lutar pelo escudo do Galo com unhas e dentes, não terá lugar nem no banco de reservas. É uma linha de comando que exige comprometimento total, mesmo que para isso seja necessário abrir mão de um nome importante no elenco. O jogador afastado, cuja identidade ainda não foi oficialmente confirmada, teria se dirigido ao vestiário cabisbaixo após o comunicado do treinador. Fontes internas relatam que não houve bate-boca nem confronto direto, mas a decepção era visível. Um atleta acostumado a estar em campo, a ser protagonista, subitamente vê-se cortado por conta de sua postura fora das quatro linhas. A decisão pode ser um duro golpe na confiança do jogador, mas também pode representar um ponto de inflexão em sua carreira. A depender de como reagir, o episódio pode levá-lo a buscar uma reconciliação com o treinador, ou mesmo a repensar sua permanência no clube ao fim da temporada. No campo, os companheiros de equipe precisarão absorver o impacto emocional do corte e se concentrar inteiramente na missão de vencer. Cuca, como bom estrategista, sabe que decisões como essa podem tanto unir quanto dividir um elenco. Se o grupo comprar a ideia de comprometimento total e transformar a frustração em garra, o Atlético pode sair fortalecido. Por outro lado, se o episódio for visto como autoritarismo ou humilhação pública, os desdobramentos podem ser desastrosos. É uma linha tênue, e poucos treinadores têm habilidade para caminhar sobre ela com equilíbrio. Cuca, com sua experiência, parece disposto a arriscar, mesmo sabendo das consequências que podem vir pela frente. A Arena MRV, Casa do Galo, promete estar fervendo.
O torcedor, que sempre valorizou a entrega e a raça, tende a apoiar a decisão do técnico, pelo menos em um primeiro momento. A cultura do clube sempre foi marcada por suor, luta e paixão. Jogadores que demonstram apatia, mesmo que tecnicamente superiores, não costumam ter vida longa no coração da massa. Por isso, a ausência do jogador pode até gerar burburinhos, mas se o time mostrar intensidade e vencer, a decisão será rapidamente validada pelas arquibancadas. Caso contrário, o episódio pode se tornar mais um capítulo em uma eventual crise. É importante lembrar que o Atlético Mineiro vem de uma sequência instável no campeonato. Após bons jogos no início do segundo turno, o time alternou entre grandes atuações e empates frustrantes, o que colocou em xeque a regularidade da equipe. Cuca vinha tentando encontrar uma formação ideal, especialmente no setor de criação e ataque, onde as oscilações de rendimento têm sido frequentes. A saída do jogador, justamente de uma posição ofensiva, amplia o desafio. Mas também abre espaço para atletas mais jovens ou reservas com fome de mostrar serviço, o que pode alterar a dinâmica da equipe e trazer novos ares ao sistema de jogo. Dentro do elenco, há quem veja o episódio como um recado claro: ninguém está acima da instituição. A meritocracia voltou a ganhar força nos bastidores, e jogadores que estavam perdendo espaço podem enxergar a situação como uma oportunidade de reconquistar a confiança da comissão técnica. Para Cuca, essa movimentação é estratégica. Ele sabe que precisa extrair o máximo de cada peça do elenco nas rodadas finais, e estimular a competitividade interna pode ser a chave para isso. Afinal, mesmo que faltem estrelas, um time comprometido e coeso pode superar adversidades maiores. Nas rádios esportivas e programas de televisão, o caso virou pauta principal. Especialistas discutem se a gestão emocional de um elenco é mais eficaz com um pulso firme ou com diálogo e acolhimento. No caso de Cuca, ele tem alternado entre os dois estilos ao longo da carreira, mas é nos momentos de maior pressão que sua veia disciplinadora costuma falar mais alto. Isso já foi visto em outras passagens pelo próprio Galo, e em clubes como Palmeiras e Santos. O problema é que, em tempos de redes sociais e vaidades expostas, decisões desse tipo repercutem ainda mais, podendo criar um efeito cascata. Os bastidores da diretoria também fervem. Ainda que o apoio ao técnico tenha sido imediato, o episódio exige monitoramento constante. Uma crise interna agora, com o clube lutando por objetivos importantes, seria um desastre administrativo. Por isso, há uma movimentação silenciosa nos bastidores para garantir que a decisão de Cuca não acabe inflamando o ambiente. O presidente do clube, em contatos com empresários e conselheiros, tenta manter a estabilidade e blindar o elenco de ruídos externos. A ordem é clara: o foco precisa estar dentro de campo. O calendário do Brasileirão é implacável. Após o jogo desta noite, o Atlético tem pela frente confrontos duros nas próximas 3 rodadas, enfrentando adversários diretos na briga por Libertadores. A margem de erro é mínima. Qualquer tropeço pode colocar a temporada em xeque. Por isso, a performance nesta partida ganha contornos de final. A torcida quer resposta, os jogadores sabem da responsabilidade, e Cuca, mais do que nunca, precisa provar que sua decisão foi acertada. O futebol, muitas vezes, é cruel com os ousados. Mas também reserva grandes recompensas para os que mantêm a coragem mesmo diante da tempestade. O atleta cortado da partida pode até não entrar em campo hoje, mas seu nome, mesmo sem ser pronunciado, já ocupa os debates, as redes, os bastidores. Se voltará a jogar sob o comando de Cuca, ainda é uma incógnita. O que se sabe é que, a partir de hoje, nada será como antes no vestiário do Atlético. A autoridade do técnico foi reafirmada. Resta saber se isso será suficiente para recolocar o Galo no caminho das vitórias e selar uma arrancada final no campeonato. O apito inicial da partida não será apenas o início de um jogo. Será o reinício de uma jornada que pode definir o futuro do clube em 2025. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Enquanto a bola rolava na Arena MRV naquela noite decisiva, todas as atenções estavam voltadas não apenas para o desempenho do time dentro de campo, mas para a postura dos jogadores diante da ausência forçada do companheiro afastado por Cuca.
A tensão era palpável, mas o que se viu nos primeiros minutos foi um Galo vibrante, com intensidade, buscando cada dividida como se fosse a última. O recado havia sido absorvido. A resposta foi dada em campo. Sem seu jogador considerado referência técnica, o time mostrou força coletiva, união e, acima de tudo, entrega, exatamente o que o treinador cobrava nos bastidores. Nas arquibancadas, a torcida reconheceu o esforço. Os gritos de apoio se transformaram em um verdadeiro combustível emocional para os atletas, que, empurrados pela massa alvinegra, mostraram uma atuação segura e convincente. A vitória por 2-0 não apenas garantiu 3 pontos valiosos na tabela como também fortaleceu o discurso de Cuca. A estratégia ousada de barrar um nome de peso deu resultado imediato, aumentando a confiança da comissão técnica e reafirmando a autoridade do treinador sobre o elenco. O vestiário, antes dividido entre tensão e incerteza, parecia agora envolto por um novo clima de profissionalismo e foco total. Na entrevista coletiva pós-jogo, Cuca foi direto, firme e breve. Sem revelar o nome do jogador, reiterou que o Atlético precisa de atletas que estejam com a alma no campo, não apenas o corpo. Disse ainda que quem estiver comprometido com o projeto do Galo será sempre valorizado, mas que não abrirá mão de disciplina, foco e espírito coletivo. Aqui, não joga quem tem nome. Joga quem tem vontade. Quem quer vencer junto, declarou, encerrando as perguntas com um olhar firme que deixava claro, a linha foi traçada. A postura do técnico, embora criticada por alguns, foi respaldada por outros treinadores e dirigentes de renome, que enxergaram no ato uma reafirmação da hierarquia e da necessidade de liderança firme em momentos decisivos. Afinal, o futebol atual, por mais moderno e midiático que seja, ainda é um esporte que exige entrega, respeito ao grupo e, acima de tudo, comprometimento total com os objetivos do clube. Cuca conhece as dores e as glórias de comandar um gigante como o Galo, e sabe que decisões impopulares às vezes são o único caminho para reconduzir o time aos trilhos. Internamente, o afastamento do atleta será reavaliado nos próximos dias. A diretoria trabalha para mediar o retorno do jogador ao grupo sem criar mais ruído. Mas não será simples. A situação expôs feridas, fragilidades e egos. Para que a paz volte a reinar no CT, será necessário diálogo, humildade, sobretudo, disposição de todos os lados em colocar o Galo acima de interesses pessoais. A bola agora está com o jogador, aceitar a decisão, trabalhar em silêncio e reconquistar seu espaço, ou manter o distanciamento e correr o risco de ser preterido em definitivo. Enquanto isso, o Atlético Mineiro se mantém na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. A vitória desta rodada elevou o clube para a 4ª colocação, com 42 pontos, mantendo viva a esperança de uma classificação direta à fase de grupos da Libertadores. Com confrontos decisivos pela frente, o time precisará manter a postura demonstrada nesta última partida, com intensidade, disciplina tática e entrega do início ao fim. A margem de erro continua estreita, mas o caminho está traçado. Será com coragem e união que o Galo buscará seu lugar entre os grandes da temporada. Cuca, por sua vez, sai fortalecido. Sua figura, já mítica para a torcida alvinegra, ganha mais um capítulo carregado de emoção, liderança e convicção. Seu temperamento, muitas vezes alvo de críticas, mostrou-se uma ferramenta de comando eficaz quando alinhado ao objetivo maior do grupo. O episódio do "não vai jogar hoje" ficará marcado não como um ato de autoritarismo, mas como um ponto de virada. Um momento em que o treinador escolheu o coletivo em detrimento do individual. E foi recompensado por isso. A história ainda está sendo escrita. O Campeonato Brasileiro 2025 está longe de terminar, e o Atlético terá de seguir batalhando ponto a ponto para alcançar seus objetivos. Mas, se depender da atitude mostrada nesta noite, da coragem do treinador em tomar decisões difíceis e da força da torcida que jamais abandona, o Galo tem tudo para encerrar a temporada com orgulho. A frase de Cuca, dita em tom explosivo e em meio à tensão, agora ecoa com outra força, como o símbolo de um time que não aceita jogar sem alma. Porque no Galo, quem não vibra, quem não luta, quem não honra a camisa, simplesmente, não joga. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.